A Associação Comercial do Paraná tem um novo presidente, Glaucio Giara, empreendedor já há quase meio século de trabalho e que está na Associação Comercial do Paraná há 30 anos, pelo menos, participando de diversas maneiras. Agora está na presidência e ele conversa com a gente. O Glaucio Giara, que é empresário, também é vice-presidente nacional da FenaBrave, que representa o setor automobilístico, setor que ele trabalha também, a vida empresarial dele, de dirigente na área empresarial, foi dentro dessa linha. Presidente, temos aí um momento difícil, hein? Para quem passou por todo esse tempo, conheceu tantos problemas na nossa história, dá para dizer talvez que seja o pior momento econômico e político que nós enfrentamos. Verdade. Nós já tivemos na economia, nos últimos 40, 50 anos, vários planos econômicos, várias crises internacionais que geraram problemas financeiros em vários países, inclusive o Brasil. Principalmente os planos econômicos, que nós tínhamos uma recessão na economia, a economia se retraía durante 4, 5, 8 meses, mas já havia uma retomada logo em seguida. Agora, pelo que nós estamos passando agora, no começo de 2017, o que nós passamos em 2015 e o que nós passamos em 2016, foi a pior crise econômica que nós já vimos no comércio e na indústria e nos serviços, evidentemente. Foi uma crise gerada por uma crise política. As outras crises eram realmente da economia, ou internacional, ou local, nós passamos por tudo isso. Agora, essa crise política que nós estamos vivendo, essa descrença do brasileiro com os seus políticos, é que veio fazer com que nós tivéssemos essa situação dessa grande recessão que estamos passando agora. Até por isso, então, é mais difícil a recuperação, considerando também que nós temos um noticiário que vai desvendando o tamanho do escândalo político do Brasil, da corrupção. E isso deve pesar muito nessa descrença com o próprio país? Sem dúvida. Nós não sabemos até onde vai isso. Agora, nesse momento, nós estamos com férias coletivas da Justiça Federal. O juiz federal Sérgio Moro está de férias. Quando ele retornar, nós vamos ter aí praticamente 100 novos depoimentos de envolvidos no escândalo da Odebrecht, que envolverão políticos importantes da República hoje. Qual será a consequência disso? A consequência é que, mais uma vez, vem afetando a economia. E mesmo com essa mudança, foi uma primeira esperança, haveria mudança, Temer assumiria, mesmo que boa parte fosse contra, pelo menos se criava um quadro novo que poderia ser um estímulo para a retomada. Agora o presidente fala, além disso, também de medidas emergenciais, o caso do FGTS, liberação para ver se tem mais dinheiro circulando pelo mercado. Isso traz alguma esperança? Pouca esperança, porque nem o presidente Temer sabe se ele vai se manter no poder. Tem alguns processos contra ele. Ele faz parte de um partido político, que é o PMDB, que está enterrado em corrupção, nós sabemos disso, a imprensa está divulgando. PSDB é outro partido que pertence ao governo. Também os políticos hoje só pensam em se defender das acusações que estão acontecendo. Então, nem ele tem certeza, o presidente Temer, nesses 4 meses primeiros de governo, qual será o futuro político dele. Hoje se briga pela presidência da Câmara Federal, 4 candidatos para ser presidente da Câmara Federal, fazendo um racha novamente no governo. Isso é muito ruim. Esse pessoal que está lá não está pensando na economia, não está pensando no povo. Está pensando em se eleger, em cargos públicos. Isso vem prejudicando sobremaneira a nossa economia. Então, o Temer, normalmente, quando um presidente assume, um governador, um prefeito, nós brasileiros estamos acostumados a ouvir o tal do choque da gestão. Não houve um choque de gestão. O que estão fazendo agora são pequenos remendos. Essa liberação do fundo de garantia não é nada mais um direito do trabalhador. O dinheiro é dele, esse dinheiro é dele. O que esse trabalhador que vai fazer o levantamento do seu fundo de garantia, que em média vai dar R$1.000, nós estamos sabendo, em média, para aqueles que têm direito, vai dar R$1.000. Mal vai dar para pagar o condomínio atrasado do seu apartamento. A situação do Brasil, dentro da sua visão, que é estadual e também nacional, pela FenaBrave, como é que a gente pode definir e entender a crise que nós estamos enfrentando? O setor, por exemplo, automotivo, voltou no tempo? Voltou. Nós estamos hoje, voltamos a níveis de 2006. 2006 já não foi um ano favorável para a indústria automobilística. Para te dar dados, a indústria automobilística tem um potencial hoje de produção anual
de 4 milhões e 600, a capacidade instalada da indústria automobilística brasileira, inclusive aqui no Paraná, que nós temos o segundo maior polo automotivo, hoje é do estado do Paraná. Renault, Audi, Volkswagen, Volvo, uma série de montadoras aqui, segundo polo paranaense. Nós voltamos a níveis com queda de 50%, 40%, 50%. Né? Então, você veja que numa instalação produtiva hoje de 4 milhões e meio a capacidade, nós estamos produzindo 2 milhões e 200. 2 milhões. Essa ociosidade tem um custo muito alto, porque a instalação dessas plantas foram muito investimento, e esses investimentos se prevê uma participação muito grande de mão de obra, que essa mão de obra especializada, a mão de obra que sai da indústria automobilística ou dos seus agregados, é uma mão de obra especializada, ele não encontra emprego em outro lugar. Ele foi trabalhado para aquilo, estudou para aquilo, fez seu curso específico para a indústria automobilística. Esse contingente não tem para onde voltar. Então, veja, se nós crescermos a 2% ao ano e recuamos 50%, quanto tempo? Vamos levar 10 anos para recuperar. 10 anos. Então, nós temos que ter uma esperança de alguém tem que inventar esse grande choque de gestão. Num prazo breve, porque o que vem sendo colocado, a comunicação do governo federal vai nessa linha, é tentar criar uma animação imaginando, até o próprio presidente, foi a primeira conversa dele, que se a gente ignora a palavra crise, já cria uma outra motivação entre o brasileiro e tudo mais. Agora, para pegar realmente essa sensação de que vai melhorar, até aqui a gente não tem sentido. A esperança era que 2017 fosse o ano da recuperação. O ano começou, não vai haver milagre, não vai ser de uma hora para outra, mas as pessoas querem indicações, isso não tem aparecido da forma como se esperava. É uma verdade, porque o brasileiro, através de algumas pesquisas, está dizendo assim, olha, nós não queremos esquecer o que foi em 2016. O brasileiro é esperançoso, mas nós dependemos de decisões políticas hoje no Brasil. E essas decisões não têm sido favoráveis. Eu não estou aqui sendo pessimista, estou sendo realista, porque se nós não formos realistas e não provocarmos os nossos políticos hoje, que têm as decisões na mão, nós não vamos para frente. Eles estão enclausurados em Brasília, vendo as suas situações, e nós estamos aqui pagando a conta. É muito fácil para os governos hoje resolver o problema aumentando impostos. Nós tivemos aqui no governo do Paraná, né, o aumento de 95 mil itens, que era o ICMS de 12 passou para 18, né, IPVA subiu, IPTU subiu, todos os tributos. É fácil hoje o governo arrecadar recursos. Mas o governo, todos os governos, municipal, estadual, do Brasil, não estou falando especificando, Brasil, estadual, municipal, resolvem seus problemas tentando arrecadar mais. Mas ninguém tem coragem de mexer na máquina estatal. No grande custo hoje, que é o funcionalismo público brasileiro. É muito agigantado e não tem governante que tenha coragem de dar um choque de gestão em cima da sua administração. É que aí também tem toda a amarra jurídica, essa questão toda que é complexa, né? Entra a motivação partidária, a vinculação com os políticos, o medo de contrariar algumas categorias, é uma situação complexa, principalmente na área jurídica, porque aí você tem, como é o caso também da iniciativa privada, os direitos conquistados, essa aí parece ser a maior barreira. A barreira também são os sindicatos. Né? Os sindicatos no Brasil, no governo do PT, se fortaleceram. Agora vão enfraquecer, porque agora a realidade é outra. Nós temos uma nova realidade, né? Não temos aquela realidade política hoje de um partido que está mandando. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Então, talvez agora, principalmente, por exemplo, falando para o empresariado, a reforma trabalhista. Você fala em reforma trabalhista, o nosso Código do Trabalho é de 1942, fascista ainda, baseado no Código Italiano, né, de Lavoro. Nós tivemos poucas reformas trabalhistas, porque ninguém tem coragem de mexer. Tem coragem. Agora, com a flexibilização dos horários de trabalho, começam a fazer alguma coisa muito modesta ainda, né? Agora, o que os sindicatos têm que entender é o seguinte, que a defesa, eles defendem o trabalhador. Nós defendemos o trabalho do trabalhador. Nós, empresários, somos geradores do empregado
da vaga do trabalhador, né? Então, eles têm também que pensar nisso. Se nós fecharmos a nossa atividade, quem vai ser desempregado é o associado do sindicato. Agora, o dirigente do sindicato é um eterno empregado do sindicato, não está preocupado com o seu associado. E aí a questão central parece que realmente fica fora do foco, que é o custo que existe no Brasil para criar um emprego, uma vaga. Como custa caro criar uma vaga representada por tudo aquilo que você tem que pagar em cima do salário do trabalhador. É um dos mais caros do mundo. O encargo trabalhista no Brasil é um dos mais caros do mundo. Segundo uma pesquisa aí, parece-me que nós perdemos apenas para a Turquia em encargos trabalhistas. E a dificuldade hoje no Brasil de se fazer uma demissão, de se fazer... As empresas hoje, quando abrem ou quando fecham, que é uma coisa incrível, não sabe qual é o seu passivo trabalhista. Porque aquele empregado demitido ele tem 2 anos. Nós somos favoráveis ao emprego, somos favoráveis que tenha benefícios ao empregado, ninguém quer tirar benefício do empregado. Agora, nós também queremos ter o nosso direito. Hoje o empregado, está aí, eu vou falar agora, foi uma pesquisa que foi feita recentemente, 95% das ações, dos 100% das ações trabalhistas que entram na Justiça do Trabalho, 95% são favoráveis ao trabalhador. Algumas são justas, mas a maioria é injusta. E aí cria uma corrente no Brasil, é assim, né, historicamente. Demitiu, vai para a Justiça do Trabalho. Tem países que não existe Justiça do Trabalho. Você tem algum problema trabalhista, vai na Justiça comum, pleiteia. É um dos poucos países do mundo que adotou a Justiça do Trabalho. E é esse grande fantasma que nós temos no Brasil hoje. Muitas multinacionais não vêm ao Brasil porque eles fazem pesquisas antes e fazem a primeira pergunta. Interessante isso, a multinacional que vem. Quantos feriados tem na cidade, entre cidade, município e estado? Quantos feriados tem por ano? Quanto tempo esses feriados vão gerar horas, dias sem trabalho? Porque às vezes um feriado numa quinta-feira, sexta-feira uma indústria não vai ligar um forno para voltar a trabalhar, né? Então, isso pesa muito. E as consequências trabalhistas. Isso pesa nos novos investimentos. Nós já voltamos, estamos conversando aqui com o novo presidente da Associação Comercial do Paraná, empresário Glaucio Giara. Já estamos de volta. Nosso convidado hoje é o novo presidente da ACP, a Associação Comercial do Paraná, Glaucio Giara. Ele também preside nacionalmente, como vice-presidente nacionalmente, a FenaBrave, que é a Federação Nacional dos Produtores de Veículos. Estamos conversando aqui sobre a economia brasileira. Presidente, nós estamos falando da situação das empresas e se ouve muito no setor empresarial que tem muita gente trabalhando porque não pode parar. Parar custa tão caro ou pode significar definitivamente o fim daquela empresa, que as empresas continuam por continuar, por sobrevivência, não porque esteja dando algum retorno. É verdade, nós temos aí que foi criado o Simples, até uma coisa inteligente no Brasil, através do então ministro Guilherme Afif Domingo, criou o Simples Nacional. Foi uma decisão inteligente em que veio simplificar aquelas pequenas, médias, as microempresas, em questão dos seus tributos, né? E o que nós vemos agora, né, que era para beneficiar, né, a criação do Simples Nacional, que era para beneficiar as empresas, muitas empresas hoje, até dentro do Simples, foi criado um sistema para abertura da empresa, facilitação da abertura da empresa e facilitação para o fechamento da empresa, né, fechamento da empresa. O que veio ocorrer foi que nesses últimos 3 anos, muitas empresas ficaram inadimplentes com o fisco, com o Simples, né, com o sistema do Simples, que é a simplificação de todos os tributos. As empresas não podem mais fechar, porque só pode fechar se estiverem regularizadas com todos os setores de recolhimento, e até criaram agora um refis para o Simples. Então, tem várias empresas que elas simplesmente elas estão sumindo. O cidadão fecha sua porta, não encerra a sua atividade oficialmente e fica com o passivo corrigindo. Esse cidadão, dificilmente ele tem condições de voltar à atividade comercial, porque ele deixou um passivo no seu nome pendurado. Ele não tem condições de retornar, não tem condições de pagar. Isso foi gerado pelo quê?
pelo grande incentivo que nós passamos. Vivemos uma época de ilusão econômica no Brasil, com o governo Lula, que na realidade temos que dar alguns créditos também, né, que o Brasil teve um avanço na economia, né? Pode ser até que estivesse camuflado e tenha estourado depois, mas nós não podemos negar que os 4 primeiros governos do Lula foi um governo deu incentivos fiscais, teve uma série de incentivos para várias categorias econômicas, mas houve uma geração de emprego, né? A classe D foi para a classe B, a classe B tentou subir para a classe A, e nós tivemos lá uma recomposição econômica, que infelizmente agora já no primeiro governo da Dilma, no segundo governo, né, metade do governo, nós já tivemos um decréscimo disso aí. Eu estou falando de uma realidade que existe no Brasil, né? Qual é a nossa visão dessa realidade? Visão política, visão econômica, e que precisa alguém falar, ou as entidades começarem a falar, para que nós possamos provocar, para que os políticos nossos venham perguntar qual é a solução, qual é o caminho que nós podemos dar para uma retomada. Não estamos sendo procurados. Tudo aquilo que a gente leva, né, a gente leva para os governantes, o governante está hoje mais preocupado em resolver o problema do Estado em si, do funcionalismo do Estado, ou dele, da permanência do Estado, do que o problema de uma retomada da economia. Nós não estamos vendo nada, não queremos incentivo, nada. O que precisa ter hoje, Vili, é a retomada da confiança do empreendedor e a confiança do consumidor. A mobilização, ela tem acontecido, a ACP, como as demais entidades do Paraná, tem mostrado força nessas mobilizações, tem dado apoio, divulgado, conscientizado, e ao mesmo tempo nós tivemos nas eleições também recentes para as prefeituras, Câmara de Vereadores, uma demonstração de busca de outros caminhos. A impressão que dá é que nós temos um momento propício para reformas do Brasil. A dúvida é, farão essas reformas aqueles que já estão lá, ou eventualmente numa próxima eleição, mas aí você vai ver também pesquisas e ver que muitos dos atuais vão permanecer nas próximas eleições, muitos desses grupos vão conseguir manter essas posições. Eu pergunto isso para entender, se por um lado tem satisfação, tem um poder demonstrado nas ruas pelo brasileiro e pelas entidades, e de outro lado como é que isso vai influenciar na nossa realidade para melhor? O primeiro problema é que nós não temos novas lideranças políticas, né? Se nós avaliarmos o Estado do Paraná, o Brasil, o Senado, os senadores, que nós temos os políticos aí, não se criaram novas lideranças políticas nos últimos 30 anos do Brasil. Então, nós estamos com falta de uma expectativa, né? Mas o povo já não é mais bobo, né? Você veja nas últimas eleições para prefeito, para vereadores, houve uma grande renovação hoje, né? Com essa operação Lava Jato, o povo ficou mais politizado. O povo vê noticiário, o povo lê jornal, o povo hoje tem as mídias sociais, que é o terror do político, né? Do mal político, são as mídias sociais. Então, nós temos hoje uma informação muito mais rápida que nós tínhamos talvez até 5, 6 anos atrás. Isso poderá ser muito benéfico nas próximas eleições, para nós criarmos hoje lideranças. Veja, nós não temos hoje uma liderança que possa se apresentar para ser candidato a presidente da República. Talvez surja, né, nos próximos meses. Aí. Tivemos o caso do prefeito Dória em São Paulo. Um caso localizado, ele já motivou, né, com essa eleição dele, uma parte do empresariado, que talvez nós tenhamos algum empresário, né? Hoje o único empresário que nós temos na política é o Blauro Maggi, que é um grande empresário, né, conhecido no Mato Grosso, o maior produtor de soja do mundo, mas foi um dos poucos que se aventuraram na política, né? Então o povo está dando sinais aos políticos, o povo já sinalizou, né? Esse desdobramento da Lava Jato em 2007 é imprevisível o que vai acontecer nessa área política. Agora, volto a repetir, não vamos ser pessimistas, né? O povo brasileiro sempre fez a sua parte, sempre fez a sua parte. Agora, não dá mais para esperar muito, porque nós estamos há 2 anos atrasados. Esse é o maior problema. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do seu setor de trabalho há mais de 40 anos, que é o setor das revendas de veículos. Nós, em resumo, tivemos uma paradeira no carro novo,
o veículo usado, semi-usado, foi favorecido. Hoje, qual é o quadro? Como é que está a situação? Nós tivemos, por exemplo, na área do setor de caminhões, né, uma queda nos últimos 24 meses de quase 50% na produção. E aí é um indicador, porque a venda de caminhão é o transporte do produto. Ela caracteriza o transporte do produto, né? Quando a economia está aquecida, há mais venda de caminhões. Nós temos esse índice muito perfeito de pesquisa que nós fizemos. No setor automotivo, por exemplo, nós tivemos... Não é que o consumidor não tenha recursos ou não queira trocar, né? Passou aquele boom econômico de riqueza do governo Lula, de facilitação. Nós somos favoráveis a isso, né? O povo trocou geladeira, trocou televisão, trocou automóvel, tem todo o direito, né? Tem todo o direito. O que aconteceu foi o crédito fácil, que estão pagando agora. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com o setor imobiliário, né? Cresceu, deu aquela bolha imobiliária e um dia quebra o setor inteiro, né? E no Brasil está acontecendo isso, né? O crédito, não é que nós não quiséssemos que a pessoa estivesse subindo, né, de patamar, de classe social. Tem todo o direito, trabalha para isso. Mas foi muito facilitado e isso veio prejudicar, colocando o povo endividado, né? Hoje o cidadão deve no cartão de crédito, no cartão do posto de gasolina, no cartão do supermercado. Foi dado o cartão para ele. Mesmo sem crédito foi dado. Facilidade, né? Nós vivemos uma felicidade eterna. E aí foi manchete até do Jornal Metro, nestes dias, 40% do brasileiro negativado, população adulta nessa situação. Está o retrato, então, aí dessa situação. É verdade. É verdade. E como sair disso? Não é com R$1.000, desculpe, que o governo está liberado do Fundo de Garantia. Não resolve o problema dele, né? Ele ensinou, o primeiro governo do Lula, ensinou o povo a gastar e não a economizar. Foi o grande defeito, né? Não nega o direito do povo investir, ter a sua coisa boa, tudo, só que foi exageradamente. E isso está pagando hoje. Isso teria um reflexo 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, é o que nós estamos vendo hoje. Exatamente esse grande endividamento do povo brasileiro. Alguma reação se percebeu? Teve o final de ano, geralmente é o grande momento da venda para o setor, com relação ao carro novo. Deu alguma diferença ou ficou igual? Alguma coisa sim, né? Alguma coisa sim. O 13º ajuda, né? E temos categorias econômicas que estão com bons salários, né? Os funcionários, não desmerecendo, mas funcionalismo, tem algumas categorias, tem um bom salário, talvez até eles queiram ganhar mais. Mas hoje, o setor privado não está acompanhando, não tem condições de pagar o que o setor público paga. Seria bom que todo mundo ganhasse muito bem, né? Mas as vendas de final de ano não ajudaram muito, não. Mas foram um pouquinho melhores do que aquilo que nós estávamos prevendo. Houve um acréscimo razoável. E o seminovo continua como campeão de saída hoje, de venda nesse quadro? Continua. Aquele que não está comprando o novo, porque o veículo ainda é uma necessidade do brasileiro, né? Com a situação de transporte no Brasil, mesmo Curitiba tendo uma cidade modelo em sistema de transporte, mas ainda a individualidade do transporte do brasileiro, do automóvel, do uso do automóvel, é muito grande, né? Todo mundo é dependente, né? Às vezes você vê, tem 3 vizinhos que trabalham no mesmo bairro, na mesma indústria, mas os 3 saem de carro de casa, não há o compartilhamento ainda, né? Agora, motocicleta, por exemplo, nós temos uma queda muito grande, que é o transporte, que é também um indicador da economia, né? O cidadão que não tinha nada, não tem condições de comprar um automóvel, mas tinha condições de comprar uma motocicleta. A motocicleta caiu 50%. Então, a gente está vendo que também nessa classe C e D, que estava comprando a motocicleta como meio de transporte, está recuando. Isso são indicadores da economia. Hoje, numa visão que a ACP, que o empresariado analisa no quadro, o que é que o governo deveria fazer de imediato para tirar o Brasil dessa situação? Primeiro, tem que levar a sério todas as reformas. Sem reforma, nós não vamos fazer. Remendo é o que existe todos os dias por aí nas nossas leis. Se não der um choque nas reformas, que todo governo promete, quando assume, nós vamos continuar
naquele empurra para cá, empurra mais um pouco para lá, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, passou o quinto mês e passaram os 4 anos. Né? Então, o que precisa ser feito hoje é levar a sério as reformas, todas elas que foram prometidas. Senão, nós não vamos ter recursos para a saúde, não vamos ter recursos para a segurança, que é os 2 grandes problemas hoje, não vamos ter uma retomada do emprego, que é o que mais nós queremos como empresário, que haja uma retomada do emprego. Para nós seria muito bom se pudéssemos gerar, cada empresa, 50% aquilo do seu efetivo. É isso que nós queremos, mas com segurança, que haja uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, né? que veja os anseios da sociedade, né? Que veja aquilo que a sociedade precisa hoje. E evitar principalmente a quebra do próprio governo, né? Que haja uma quebra tão grande, o caso, por exemplo, da Previdência, esses cálculos que mostram que nós não temos muito tempo para continuar nessa situação sem tomar nenhuma providência. A Previdência é o fantasma de todo o governante. Todo presidente que entra, a primeira coisa que faz é pedir um relatório da situação da Previdência. Aqui no Paraná, o que a gente ouve falar é que se não houver um ajuste na Previdência do Paraná, daqui a 20 anos você quebra. E 20 anos está ali. Né? Fala de governo federal, mais 10 anos. Se não houver uma... Já fizeram, estão tentando fazer alguns remendos hoje, com aposentadoria, com alongar mais o prazo de aposentadoria, mas e o problema das grandes aposentadorias? Esse é o grande problema. Né? O acúmulo, quem vai resolver? O empresário, a participação, presidente, para a gente finalizar, o empresário, há uma crença que o empresário, porque ele é obrigado a administrar, se administrar ele quebra, então ele tem que aprender a administrar. E que essa presença poderia nos dar um quadro melhor com relação à administração do dinheiro público. Mas, ao mesmo tempo, você vê um temor do empresariado de entrar, primeiro porque não querem se misturar com o que está aí de notícia negativa, o que é até justo e dá para entender. E outra questão é que muitas vezes, hoje a gente vê que por questões burocráticas, às vezes a pessoa daqui a pouco está lá com um tribunal em cima dela. Realmente não é muito motivador, né? O gestor, para entrar na administração pública, né, uma pessoa que saia do setor empresarial, né, ele põe o seu patrimônio em jogo, por qualquer deslize, não dele, mas de qualquer funcionário do setor dele. E a gente sabe muito bem disso, por isso que inibe muitas das vezes essa situação. Mas, Vili, eu estou vendo que a gente pode viver novos momentos no Brasil, né? Novos momentos. Né? Falta um pouco de coragem dos governantes. Não só coragem, como competência do governante. O governante não tem coragem de tomar decisão que seja prejudicial ao seu voto. A hora que nós tivermos uma pessoa de coragem para fazer isso, talvez a gente comece a modificar o novo panorama que nós tanto esperamos do Brasil. Tá bem, presidente, sucesso nesse tempo que o senhor tem pela frente aí, como presidente da CP, né? Nossa entidade aí tão importante, com 126 anos de trabalho já. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado pela sua audiência. Para você escrever, mandar sugestões para cá, use o nosso endereço na internet, que é o jws.com.br, nosso portal de memória, jws.com.br. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.